Olá, hoje o RDTV recebe o deputado estadual Silvano Amaral, do MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Ele é secretário estadual do partido e vamos falar aí de projetos, de votações na Assembleia, eleições 2018, entre outros assuntos. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, deputado. Obrigado a você, Elides. Queria aqui agradecer pela oportunidade. Mais uma vez estamos aqui no RD News, que é um importante canal de comunicação, né, para os nossos mato-grossenses, e cumprimentar você e a todos vocês que nos assistem aí de casa. Bom, vamos já falar aí de projetos para 2018, né? Há alguma proposta que o senhor pretende ainda apresentar na Assembleia? Como é que está aí essa expectativa para esse ano? Olha, Lindes, a gente sempre teve um perfil muito mais atuante nos municípios, né? A gente hoje tem como principal articulação e principal meta no governo do Estado de Mato Grosso a cobrança junto ao governo do Estado, nas ações em relação à questão da saúde, da educação, a questão dos municipalismos, essa parceria. Então, o nosso principal objetivo nesse ano de 2018 é fazer a cobrança junto ao governo para que ele possa cumprir com as metas e as obrigações com os municípios. Você vai no município, qualquer município que você for de Mato Grosso hoje, por menor que ele seja, tem no mínimo 150, 300, 2, 3 milhões para receber do Estado. Esses recursos todos, já de 2016, 2017 e também 2018, recursos atrasados da área do transporte escolar, recursos atrasados da saúde básica e recursos atrasados da alta complexidade também, da média e alta complexidade, em função de alguns convênios que têm com os municípios, onde o governo do Estado também tem a obrigação de ajudar os municípios nesse sentido. Porque lá, muitas vezes, alguns municípios de Mato Grosso, o próprio município assumiu a média e a alta complexidade, e aí precisa dessa compensação. Então, nosso principal objetivo nesse ano de 2018 é fazer com que esse processo possa sair do papel. Nós estávamos acompanhando também, em termos de projeto, lá na Câmara, a questão do SUSAF, que é, no meu ponto de vista, também uma redenção para a questão dos nossos trabalhadores rurais, onde há uma discussão já desde 2016, onde a gente transforma o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, em SUSAF, que é um sistema mais simplificado de vigilância sanitária, mas ao invés do SIM, que dá a condição do trabalhador vender o seu produto só no município, o SUSAF dá a condição para o Estado de Mato Grosso. E houve uma discussão muito grande. Esse projeto foi proposto lá em 2016 pelo deputado Zé Domingos, houve uma discussão com o Estado, com a Secretaria de Agricultura do Estado de Mato Grosso, com o próprio INDEA, houve o veto do governo do Estado, mas graças a Deus esse objetivo foi quebrado agora na semana passada, onde nós derrubamos o veto e definitivamente o SUSAF está valendo, né, em termos de legislação, de organização, e vai naturalmente também simplificar e dar condição para que o trabalhador rural possa colocar o seu produto à venda, não só no seu município, como é o caso do sistema de inspeção municipal, mas também colocar a nível de Estado de Mato Grosso, especialmente, lógico, só para a agricultura familiar. Isso é um dos nossos objetivos, e esse objetivo foi alcançado. Lógico que esse, na prática, ainda vai demorar algum tempo, porque precisa organizar, a prefeitura precisa se organizar através de consórcio, através de município, o próprio trabalhador rural também ele precisa se organizar em termos de melhoria do seu formato, da sua produção, para poder colocar à disposição da sociedade. Mas esse ano, especialmente nesse ano, a gente quer fazer, como já é do nosso feitio sempre, uma atuação mais municipalista, porque eu sou descendente dos municípios, eu fui secretário de Finanças de governo, desde 89 trabalho nos municípios, eu sei a dificuldade que os municípios têm. Então eu quero continuar à disposição dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, da liderança dos nossos municípios, mas quero também fazer e pontuar essa cobrança que está atrasando e dificultando a vida dos nossos municípios. Os municípios hoje com dificuldade de pagamento de fornecedores, pagamento de salários, pagamento de obras paradas, como é o caso do município de Santa Carmen e União do Sul, que precisa da complementação do pagamento do convênio para a obra terminar. Então, e isso traz uma dificuldade no dia a dia lá na base, porque ninguém cobra lá a obra parada. Quem é visto e quem é lembrado sempre é o prefeito, é o vereador, é as pessoas que estão lá, que no dia a dia. E aí a gente precisa ajudar o prefeito, potencializar essa cobrança junto ao governo do Estado, para que esses recursos cheguem aos municípios e que a obra seja realizada, terminada, né, que o transporte escolar seja pago, que a saúde e os fornecedores lá sejam pagos e que o município possa ter a sua tranquilidade e o atendimento
para a população. Na verdade, alguns municípios, inclusive, atribuíram falta de repasses, tal, com a questão do desvio, de possível desvio de finalidade, né, dos fundos do FETAB, do Fundeb, o que acabou gerando a CPI dos fundos na Assembleia Legislativa, né? Na sua visão, o senhor não faz parte, não compõe, né, a comissão, mas na sua visão, pode ter realmente havido esse desvio? Isso pode ter sido uma das causas que geraram aí tantos prejuízos para os municípios? Olha, Lince, eu, como você disse, eu não faço parte da CPI, mas tenho acompanhado, né, como membro da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, essa situação toda. Houve sim desvio de finalidade, não tenha dúvida nenhuma. É só você fazer uma conta. Eu já peguei alguns extratos de transferência de recursos, onde o governo do Estado, ele repassaria, no caso do Fundeb, especialmente agora falando aqui do Fundeb, repassaria a menor, porque se você pegar os recebimentos de um município, por exemplo, que recebe, vamos aqui fazer um número qualquer aqui, que recebe 1 milhão por mês, normalmente, né, de janeiro, fevereiro, ele recebeu 1 milhão. Quando chegou dezembro, ele recebeu 3 milhões de reais. Então, o que aconteceu? O governo usou do FEX para recompor esses recursos que foram, ao longo dos 11 meses anteriores, desviados da sua finalidade. Então, usou desses recursos, que era a cota parte do Fundeb, governo do Estado, para a conta do Fundeb, ele repassou só uma parte, né, e ficou com a outra parte para pagar, naturalmente, eu acredito que folha, pagar fornecedores, enfim, pagar as obrigações do dia a dia aí, da despesa corrente do Estado. Então, inclusive, eu tenho conversado com alguns membros da comissão, como é o caso do deputado Mauro Sávio, que é o presidente, e disse a ele que a questão do fundo não é uma questão de você chamar ninguém para depor, para falar isso ou aquilo, né? É uma questão matemática. É só pegar as receitas que decorreram os últimos 11 meses, os repasses todos, e vai chegar uma conta. E o governo, ao final, no meu ponto de vista, vai ter que explicar tudo isso. Né? Por que usou esses recursos? Porque o fundo a fundo, ele tem a personalidade dele, o objetivo dele é de transferência automática. Aquela parte que o governo tem que depositar no Fundeb, ela tem característica automática e ela é dos municípios, ela não é do Estado, não é o Estado que paga uma conta para os municípios, né? Ela é cota parte dos municípios. E aconteceu isso mesmo. No mesmo caso, aqui eu não posso ter os números, mas a gente percebe muito claramente a questão também da cota parte do Estado em relação ao FETAB, também, no meu ponto de vista, também houve desvio de finalidade, e isso tudo, naturalmente, a CPI vai encontrar, até mesmo porque essa questão é matemática, 2 mais 2 é 4, e fazer todo o acompanhamento, né, desses processos todos, dessa documentação toda, vai chegar, com certeza, a identificação desses desvios de finalidade, desses recursos que pertenciam aos fundos e que o governo usou para pagar outras despesas, outros custeios da sua máquina. Qual a avaliação que o senhor faz hoje do governo Thax diante dessa situação especificamente? Olha, eu acho que isso aí, eu vejo assim, eu imagino, né, que nós tínhamos um governo que é oriundo do meio jurídico, né, pertencia ao Ministério Público e tal. E, naturalmente, a gente vê um governo que não cumpre a lei, né? A gente, inclusive, é uma surpresa muito grande para todos nós matogrossenses. Porque é uma pessoa que é formada, que é do Ministério Público, que tinha como sua função básica a fiscalização da aplicação da lei, né? E quando chega ao Executivo, tem a obrigação de fazê-lo, não faz, então a gente vê que fica surpreso. E não é só o caso dos fundos, né, desse descumprimento de lei dos fundos. Nós temos aí esse descumprimento do repasse, inclusive de ICMS, que é obrigatório. Nós temos a obrigação do ICMS dos municípios, que muitas vezes o ano passado sofreu atraso, né? E parece-me que é normal, parece que é tipo assim, ninguém se preocupa com isso, né? E tivemos a questão também, já no início de janeiro de 2015, você lembra que existia a lei de FETAB para repasse dos municípios, e a Associação dos Municípios, através do seu presidente, se eu não me engano, Neurilan, naquela época, teve que judicializar e foi ao STJ, ao STF, para poder garantir a cota parte dos municípios. Sim, a gente, né, tem o do FETAB. Aqui na pois época. Então é uma coisa assim, aí vem o duodécimo dos poderes, o duodécimo da Unemat, por exemplo. Nós temos o duodécimo da Unemat atrasado, a Unemat com problemas. Eu estive em Sinop esses dias, a Unemat de Sinop com problema de uma obra parada, de uma PPP que foi feito lá, onde a empresa construiu todo o centro universitário lá, muito bonito, muito bem equipado, né?
que foi doado ao Unemate, uma estrutura enorme, que lá vai dar um crescimento muito grande para o Unemate, uma visibilidade, uma qualidade para os nossos acadêmicos que vão lá estudar, mas com dificuldade para a instalação dos ar-condicionados. Todo o restante, desde a construção, a instalação, a pintura, todo o prédio foi feito pela iniciativa privada que repassou ao Unemate do Estado de Mato Grosso. E agora só o Unemate precisa dos ar-condicionados, né? E não tem dinheiro para instalar os ar-condicionados, né? Aí, conversando sobre esse assunto, estão aí com quase 15 milhões, 20 milhões, se eu não me engano, de atraso da sua cota parte, que é um 1/10 também, né? E o mesmo caso do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Assembleia, da Defensoria Pública, que teve de judicializar o seu repasse. Então, a gente vê um governo que é oriundo da justiça e que não cumpre a lei, né? Então, a gente fica até surpreso com essa situação, porque realmente a gente sabe que o governo do Estado, não só o Estado de Mato Grosso, como o país como um todo, sofreu uma grande recessão, mas precisa ter capacidade de gestão, né? Capacidade de gestão, o que é? É você se planejar, você se organizar, se programar. Você veja bem, nós estamos no final do mandato falando de fundo, né? Criação de um novo fundo, Fundo de Recuperação Fiscal do Estado de Mato Grosso. Olha, todas essas questões têm que ser, naturalmente, colocadas ao início do seu mandato, porque tem que fazer 4 anos. Né? Então eu fico surpreso, até quando você vê também uma propaganda agora, ontem eu fiquei até indignado vendo uma propaganda de pessoas que falam de 2.400 km de asfalto e reconstrução de estrada, aí onde um cidadão fala que está acontecendo, não sabe? Então dá a impressão que esse estado que nós vivemos aqui, nós, cidadãos mato-grossenses, né, o estado que nós vivemos não é o mesmo estado que o governo vive. Parece que ele vive em um outro estado, parece que ele administra um outro estado e que não é esse do Mato Grosso. Então, infelizmente, a gente passa por isso, né, e espero que brevemente nós, mato-grossenses, possamos aí dar um novo rumo para o estado do Mato Grosso, dar uma nova esperança, dar um novo sentido para o Mato Grosso. A gente percebe que, infelizmente, o estado que o gestor Pedro Taques vive, o estado que ele administra, não é o estado dos mato-grossenses, que tem problema de saúde, educação, de infraestrutura, agricultura familiar, né? Falando de agricultura familiar, um absurdo, né? Você olha para o estado de Mato Grosso, se eu não me engano, não foi feito nem uma regularização de assentamentos, né? Não foi entregue um título no estado de Mato Grosso, nem só dos assentamentos, como também nenhum título de área de regularização fundiária, né, para que o fazendeiro, o cidadão lá que tem 200, 300, 400 hectares, possa também se regularizar. Então, é difícil você ver essas propagandas, às vezes chega a doer os ouvidos, né, porque não é. Ela fez uma divulgação de entregas de títulos de algumas propriedades, de pequenos proprietários. É mais de propriedade, né? Urbanas, não é propriedade rural, né? Então, o Intermate ele fez regularização urbana, mas se você pegar para a agricultura familiar, que é a regularização da área rural, não aconteceu. Não aconteceu, né? Bom, falando então dessa forma, o senhor compõe o Bloco Independente lá na Assembleia, né? Qual que é a sua expectativa então quanto à votação das contas do governo, diante de toda essa realidade que o senhor expôs? Olha, eu vejo com muita resistência, na Assembleia a aprovação das contas do governo. Hoje ela está sob vista do deputado Zeca Viana, né, que estão fazendo um trabalho técnico em relação especialmente à questão dos atrasos de repasses para os órgãos, com foco especialmente nessa questão do atraso de repasses para os municípios, tanto do ICMS como da saúde, da educação, e também em relação à questão do desvio de finalidade dos fundos, especialmente o Fundeb e também o FETAB. Eu vejo com grande dificuldade as contas do governo hoje serem aprovadas na Assembleia do Estado de Mato Grosso. Antes da gente partir para o tema eleições, deputado, eu gostaria de saber a sua opinião quanto à forma como foi feita a Operação Bereré na Assembleia, né? Uma operação que reuniu aí Polícia Federal recentemente, né? Agora em fevereiro, e para justamente investigar, a denúncia do Ministério Público Estadual investigação de fraudes e incitações no Detran, e teve aí envolvimento de nome de parlamentares. O senhor estava lá, qual a avaliação que o senhor faz dessa operação, dessa denúncia? Olha, primeiro assim, Lindsay, é o seguinte, todos nós, servidores públicos, os deputados estaduais, os federais, enfim, todos nós somos servidores, o governador. Do meu ponto de vista, não é só em relação a essa opinião minha, não é só em relação à Operação Bereré. Em relação a essa operação e também aos outros atos
da Justiça, que tem se manifestado em outras operações. Então, o que eu acho é o seguinte, tudo que acontece tem que ser investigado. Todos nós temos a obrigação, se existe uma denúncia, se existe uma conversa, uma fala, se existe uma desconfiança em relação ao servidor público, no meu ponto de vista, servidores públicos são todos aqueles que trabalham no serviço público e também que são eleitos, né? Todos nós somos servidores, temos a obrigação de ser servidor público. Do meu ponto de vista, tem que se investigar, tem que se buscar a verdade, inclusive para aquela pessoa que está sendo investigada, que está sendo citada. Então precisa sim fazer a investigação. Agora, o que eu sou contra, né, é esse procedimento todo, que no meu ponto de vista é uma pirotecnia. Eu cheguei de manhã na Assembleia, eu estava lá, como você disse, eu estava lá, cheguei de manhã lá na Assembleia, passei de frente ao estacionamento ali, aquele estacionamento principal que fica ali, lá tinha policiais armados, com coletes, metralhadoras e capuz, né? Aí passei pelo fundo, entrei pela porta ali onde tem o estacionamento, mais policiais armados também, no mesmo formato, com metralhadoras, armamento pesado, né? E lá dentro também todo uma operação, aquela coisa, quem que é você, isso, aquilo, dá-se a impressão que todo mundo está fugindo da investigação, né? Então acho que isso aí poderia ser resolvido sim, de uma forma mais transparente, mais eficiente, né? De uma forma mais séria e honesta por parte daqueles que propõem essas operações. Porque não há necessidade disso, né? Todos esses servidores, todos esses deputados estaduais, todos nós que somos servidores públicos, temos um mandato, temos família, temos residência, temos patrimônio. Ninguém vai fugir. Alguém aqui, que todos esses que foram feita investigação, inclusive das operações anteriores, fugiram, né? Tiveram condição de fugir? Não fugiram, então estava por aí, ali, o cara. Então é possível sim fazer, eu acho que tem que ser feito, mas não na forma dessa forma toda cinematográfica que se faz. Eu acredito que isso é muito ruim e eu acredito que vira uma questão também de forma mais de politicagem por parte daqueles que propõem as operações do que, de fato, numa ação de resultado eficiente, transparente, com respeito às leis, aos direitos de cada um, né? Essa questão do presidente Botelho estava na cidade, o Mauro também estava por aí, e há quanto tempo se fala nisso, né? Não se falava muito com o dia que a Operação Belereco Dóia, né? O ex-presidente do Detran tinha feito a delação, o acordo lá de confessar todas as situações, né? Mas, do meu ponto de vista, chega a ser exagerada, né? Infelizmente é isso, né? Eu acho que por isso precisa ter uma normatização melhor. Inclusive agora o STF regularizou essa questão da condução coercitiva, porque era tudo condução coercitiva, né? Ia lá fazer operação, levar na polícia, não sei o que, fazer para falar do assunto e tal, que não há necessidade, né? Quantos e quantos parlamentares, quantos e quantos cidadãos e cidadãs está disposto, através de um ofício, de um comunicado, de uma convocação e depor? Porque nós, servidores públicos, temos a obrigação, sim, de dar esclarecimento à justiça, né, de estar à disposição da justiça para esclarecer fatos, se defender de uma forma concreta, né, de uma forma eficiente. E a própria justiça, a Polícia Federal, o GAECO, tudo tem os seus mecanismos de investigação eficientes. Então, no meu ponto de vista, eu sou favorável a qualquer essa operação e qualquer outra operação, né, porque todos nós servidores somos obrigados a dar esclarecimento à justiça, mas sou contrário à forma cinematográfica e pirotécnica que é feita. Bom, vamos às eleições de 2018. O senhor tem a intenção de se candidatar à reeleição? A gente tem discutido já isso dentro do nosso partido, no nosso grupo político. Nós temos, como você sabe, eu sou lá oriundo ali da região norte, sou da cidade de Sinop, né? E lá no grupo político proposto, que é composto lá pelo ex-prefeito Juarez Costa, pela atual prefeita Rosana Martinelli, pela maioria dos vereadores da cidade, também as lideranças políticas de Sinop, e também aqui no MDB estadual, a gente tem feito sempre um planejamento e uma discussão para que a nossa reeleição, para a disputa à reeleição, né? Então, nesse contexto, a minha candidatura de deputado estadual agora para o próximo pleito é de reeleição. E o nome para apoio para governo? Ataques, o senhor, pela forma como você se posicionou, não vai apoiar? Não é uma questão nem da pessoa, uma questão de partido, é uma questão de convencimento pessoal, né, em relação à própria sociedade toda. Eu ando muito no estado de Mato Grosso, se tenho conversado com a população, né, conversado de fato mesmo com a situação lá né, eu conheço dos 141 municípios de Mato Grosso, eu conheço em torno de 120, eu conheço. E tenho ido não só nas cidades, mas tenho ido nas comunidades,
né? Eu tenho ido nos distritos, tenho conversado com a população, a gente percebe o descontentamento do cidadão e cidadãs mato-grossenses. Em relação ao governo do estado de Mato Grosso, o MDB, agora no último domingo, agora nós tivemos uma reunião com o senador Wellington, estávamos o MDB, tive a oportunidade de participar, que estava o senador Bezerra, né, o deputado federal Carlos Bezerra, também o representante do PSB, o deputado Valtenir Pereira, do MB o Milton, do PP o Ezequiel Fonseca, do PTB Chico Galindo, né, e também o senador Wellington, que reforçou a sua candidatura, disse a todos nós que seria candidato ao governo do estado de Mato Grosso. Né? Então, eu particularmente, aí eu falo de mim mesmo aqui falando, eu acho que é um excelente nome, o senador Wellington, pela caminhada que eles têm no estado na política, são 6 mandatos de deputados federais, agora o mandato de senador, está muito preparado para fazer uma discussão política e também representar bem Mato Grosso a nível de Brasil. Nós se lembra que no primeiro ano de 2015, o atual governo foi só briga com o governo federal, né? Naquela época a Dilma era a presidente, e aí eu ficava olhando que o governador de São Paulo, que é um verdadeiro representante do PSDB, naquela época ele era do PDT, o atual governo. Então ele não brigava com o governo federal. E o governo do estado de Mato Grosso brigando com o governo federal. Então a gente precisa ter aqui uma pessoa com essa personalidade de fazer harmonia, de juntar todo mundo para poder fazer Mato Grosso funcionar. Eu acho que o Hélio tem essa capacidade, não só política, mas acima de tudo capacidade de gestão, né? De chamar as pessoas para poder fazer uma gestão mato-grossense. E além disso, a sua história lá em Brasília vai dar a Mato Grosso a condição, né, de ele fazer aqueles grandes projetos sair do papel, né? Como é o caso da BR-174, que liga Castanheira até Colniza, que nesses últimos 4 anos virou pó, não virou nada, está lá as estações feitas e o processo todo, né, só não saiu do papel, como as BR-242, a 158, a 322 lá que é a BR-80, essa questão aí da BR-163 que precisa ser resolvida em relação a essa concessão com o Odebrecht, precisa resolver isso, o cidadão continua pagando pedágio, né, e aí mato nas estradas, buraco nas estradas, falta de atendimento, né, e o pedágio cada vez, quando você passa lá, não tem desconto, né? Então, dá essa impressão que nós vamos pagar por uma rodovia sem aquele processo de obrigação de dar as duplicações e os próprios perímetros urbanos, que é de obrigação das concessionárias, não estão sendo feitos. Muito mato, no caso aqui, inclusive aqui não passa por Várzea Grande, aqui, né?